que um leitor português médio lê ou ouve falar sobre a literatura brasileira? Vamos comigo ver isso? Oi, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. Nós trouxemos aqui recentemente um debate que frutificou muito sobre como os brasileiros veem a literatura lusófona e por que isso tem tanta dificuldade de chegar no Brasil. E hoje, para completar, para continuar esse debate, eu vou querer conversar com vocês o outro lado. Como e o que um português lê ou ouve falar sobre a literatura brasileira? Aqui, a gente vai na escola, estuda alguns clássicos portugueses, deveríamos até saber mais sobre os próprios brasileiros, mas e em Portugal? Eles ouvem falar sobre Machado de Assis e outros grandes escritores brasileiros? E o resto do mundo lusófono, como é que fica essa relação? E para falar sobre isso, nós vamos contar com uma super convidada, a escritora portuguesa Susana Geadas. Agora o nosso canal está internacional, né? A Susana vai contribuir aqui, porque a ideia, pessoal, não é trazer a visão de um especialista em literatura brasileira que lê isso nas universidades e traz isso para um público particularmente interessado na literatura brasileira. Não é isso, mas é ver o português médio, a pessoa que curte livros, como que ela vê, o que ela lê sobre os autores brasileiros clássicos e contemporâneos. Então a Susana, que é aí uma escritora muito talentosa, escreve contos assim que eu recomendo, são divertidíssimos, que eu vou deixar as informações na descrição do vídeo para vocês, mas antes de se tornar a escritora, a Susana era uma grande leitora que não tinha um interesse particular pelo Brasil, e ela vai trazer aqui pra gente como é essa experiência, esse contato que se ouve falar em Portugal, nas escolas, na mídia, sobre os autores brasileiros. O que se conhece? Será que é a mesma relação que nós temos com a literatura portuguesa? Então, Susana, muito obrigada aí pela sua participação e contamos aí com as suas informações. Olá, muito boa tarde. O meu nome é Susana Geadas, eu sou uma escritora e poetisa portuguesa e fui convidada pela maravilhosa Adriana para falar um pouco sobre a minha experiência com a literatura brasileira aqui em Portugal. Bem, eu posso dizer que aqui na escola damos os escritores portugueses como Eça de Queiroz, Almeida Garré, José Saramago, Fernando Pessoa, Luís Vaz de Camões, entre outros, mas nada é falado ou sequer mencionado relativamente a escritores como Machado de Assis, como o poeta Drummond, Clarice Lispector. Na adolescência, eu li Paulo Coelho. Confesso que na altura eu pensei que ele era um escritor português, confesso. Também sei pela Adriana que existem brasileiros que pensam que Fernando Pessoa ou José Saramago são brasileiros e esses são portugueses. Portanto, há aqui uma certa confusão em relação a alguns escritores, mas a minha relação com a literatura brasileira surgiu quando eu tive conhecimento, quando eu comecei a fazer os cursos de escrita criativa da carreira literária. Foi aí que eu tive o primeiro contacto com os grandes escritores brasileiros, como Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Rubem Fonseca, Fernando Sabino e muitos outros que eu agora estamos aqui há imenso tempo. Hoje já tenho na minha biblioteca obras brasileiras. Tenho Helena de Machado de Assis, tenho livros do Jorge Amado, João Ubaldo Ribeiro e, claro, tenho os livros de Paulo Coelho. Além disso, também tenho muitos livros de autores contemporâneos no meu Kindle. O que eu posso dizer é que, da mesma forma que não chega ao Brasil muita literatura portuguesa, também não chega a Portugal muita literatura brasileira. É engraçado referir que o mesmo não acontece com literatura de países africanos, como Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste, mas especialmente Moçambique, Angola e talvez Cabo Verde. Pois escritores como Pepe Tela, Eduardo Agualusa, Ana Paula Tavares, Onjaki, Noemia de Souza, Mia Couto,
Rui de Noronha, Odete Semedo e tantos outros chegam cá a Portugal e são conhecidos e são lidos. Não numa escala tão grande, mas são conhecidos, enquanto que os escritores brasileiros não são tão conhecidos. Outra coisa a referir é que os concursos literários aqui em Portugal, por norma, estão abertos a países de língua portuguesa, residentes ou não. Coisa que infelizmente não acontece no Brasil. A maioria dos concursos que eu vejo no Brasil são só para brasileiros residentes no Brasil ou residentes no estrangeiro. Eu acho que tanto os portugueses têm muito a aprender com a literatura brasileira, como os brasileiros têm com a literatura de Portugal e países africanos. Acho que é na partilha que está o ganho. Obrigada pelo convite, Adriana, e até uma próxima. Valeu demais, Suzana, aqui a sua participação. E é muito legal a gente ver esse ponto de vista de alguém que está lá em Portugal com um olhar externo. E é claro que se a gente conversar com diferentes pessoas, nós vamos ter outras vivências e outros pontos de vista. E é por isso que é tão legal a gente trocar e se informar o máximo possível. E o que mais me chamou a atenção foi essa abertura que existe em Portugal para outros autores lusófonos, principalmente os africanos, que nós aqui no Brasil não temos e que não tem o brasileiro a mesma permeabilidade que esses outros autores lusófonos. É muito interessante a gente pensar nisso, nas questões que podem justificar isso, o fato também do Brasil não se abrir para os estrangeiros lusófonos nos concursos literários. Eu acho que esses detalhes e essas práticas mostram muito do que a gente quer construir como diálogo, né? E a Suzana é uma pessoa que tem realmente uma pegada muito boa ainda por cima nos textos. Eu gosto muito aí dos textos curtos que elas escrevem, tá aqui nos comentários. Para quem se interessar, eu recomendo muito de lá dar uma olhada. E ela ainda faz parte da Sociedade dos Autores Literários, que eu tive o prazer de integrar muito recentemente, onde a gente tem um Instagram bacana que apresenta aí coisas sobre literatura. E não se preocupem, quando sair uma antologia com textos novos, eu vou trazer aqui a novidade para vocês. É isso aí. Agora me digam vocês, o que vocês já ouviram falar sobre o olhar que se tem fora do Brasil, sobre o que se produz aqui? Principalmente na lusofonia, mas eu acho que vale o comentário sobre outras experiências. Deixem aqui nos comentários, vamos continuar se ajudando e trocando informações com essa comunidade que só faz crescer. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e a gente se vê na próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau.